como iniciar. Então, a partir de agora, já estamos gravando a aula, né? Para a gente colocar essa aula no YouTube, para que vocês consigam acompanhar de lá. Ok. Então, deixa eu acompanhar na tela. Vocês vão colocando as dúvidas ao longo da aula aí no chat, tá certo? E a gente vai, então, iniciar os exercícios. O Mike estava trancar o curso. O Mike teve que trancar o curso. Por que será que o Mike trancou o curso, cara? Pode não. Pode não. Vamos lá? Então, no exercício da placa, o que nós temos aí? Uma placa quadrada de 1 metro de lado, de 20 newtons de peso, adesiva sobre um plano de 30 graus. Acho que eu já fiz um desses, já. Com a película de óleo. A velocidade da placa é 2 metros por segundo constante. Qual a viscosidade dinâmica do óleo se a espessura for de 2 milímetros? Tá? O que nós temos? Então, você tem resolução. Você tem um peso aí, né? Então, desenhar um referencial X e um referencial Y, para você poder projetar o força-peso. Então, você vai ter um peso na direção X, um peso na direção Y. Você vai ter a força de viscosidade em sentido oposto, né? Esse peso na direção X, direção Y, você pode, então, escrever o peso na direção X como peso vezes o cosseno, né? E, consequentemente, a tensão de cesariamento é dada por μ vezes V sobre a espessura. Então, a tensão vai ser, o V é 2, a espessura é de 2 milímetros, né? Deixa eu só chamar meu lápis aqui, senhores, para a gente continuar. Ok. Então, a espessura, essa aqui é a espessura de 2 milímetros. Então, 2 milímetros dividido por 1000, ou é a mesma coisa que você multiplicar por 10 a menos 3 metros. Então, quando eu pego tensão de cisalhamento, é μ, que é a viscosidade, vezes a velocidade sobre a espessura, essa espessura vale 2 vezes 10 a menos 3. A velocidade, ele foi anunciado que vale 2 metros por segundo ao quadrado. Tá certo? Agora, nós temos um pequeno inconveniente que você não tem a tensão. A tensão não tem. Então, como é que você faz tensão? Basta a gente lembrar que tensão é força sobre área, não é assim? Então, olha só. Tensão, se tensão é força sobre área, então podemos substituir a tensão por força sobre a área. Ok. Bom, se a tensão é força sobre área, e se tensão é força sobre área, e tensão é essa expressão, então eu posso igualar as duas. Ou seja, força sobre área vai ser igual a μ 2 dividido por 2 vezes 10 a menos 3. Então, eu posso igualar os dois, tá? Já que isso é verdade. Tudo bem? Tá. Se eu posso igualar, então, você pode escrever tensão, se eu posso igualar, então você pode fazer exatamente isso aí, ó. Ou seja, você igualou essa expressão com essa expressão aqui, ó. Como eu quero μ, tá certo? Então, eu vou ter que substituir o F e o A. Quem que é o F? O F é a força de viscosidade. Então, a força de viscosidade é essa que está aqui, ó. Força de viscosidade é essa. Para baixo, você tem um peso na direção X. Então, força de viscosidade para cima, peso na direção X para baixo. Como o sistema se movimenta com velocidade constante, a força de viscosidade ela é igual ao peso na direção X. Tá? É igual ao peso na direção X. E o peso na direção X é dado por 20 cosseno de 60. Então, no lugar do F, que é a força, lembre que essa força é a força de viscosidade, então eu vou trocar o F por 20 cosseno de 60. Tá certo? E a área? Pô, ele disse que o lado, que a placa tem um lado de 1 metro. Então, se a área é quadrada, então o lado ao quadrado. Então, vai ficar 1 ao quadrado, que é 1 metro. Então, a força é 20 cosseno de 60 e a área é 1 metro. Então, aqui, ó, eu vou colocar 20 cosseno de 60 e aqui eu vou colocar 1 metro. Tranquilo? Então, deixa eu apagar para a gente fazer. Então, você teria o seguinte argumento. Ó. 20 cosseno de 60 dividido por 1. Né? Isso é igual a 2
a 20 vezes 10 a menos 3 por 2. O que foi feito aqui? Acompanhe comigo. Cosseno de 60. Quanto que é o cosseno de 60? Alguém põe no chat aí para mim, por favor? Cosseno de 60 dá para fazer de cabeça. É meio, não é? Não é isso? Cosseno de 60 é meio. Então, 20 vezes meio vai dar 10. Se eu pegar esse cara aqui, ó, que está embaixo, dividindo, e passar para lá, ele vai multiplicando. Então, 2 vezes 10 vai dar 20 vezes 10 a menos 3. O 2 está em cima, multiplicando o mi. Quando ele for para lá, ele vai dividindo. Por isso que ele apareceu aqui, dividindo. Tudo bem? Deixa eu apagar aqui o excesso. Então, você fez a continha aqui. Ó. Esse cara aqui é meio, cosseno de 60. Então, 20 vezes meio dá 10. Tá certo? Então, essa conta aqui toda vale 10. Esse cara está dividindo, vai para lá multiplicando. Então, ele fica 2 vezes 10 a menos 3 vezes 10. Vai dar 20 vezes 10 a menos 3. O 2 veio para cá multiplicando. Ó. 2 vezes 1, que é 2. Então, 20 dividido por 2 vai dar 10. Então, isso é 10 vezes 10 a menos 3. Só que 10 vezes 10 a menos 3 é multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base e subtrai o expoente. Então, vai dar menos 2. Só que 10 a menos 2 é 0,01. 0,01 newton segundo por metro quadrado. Então, essa é a viscosidade. Então, vamos botar bonitinho para vocês entenderem. Então, na sequência, então, você vai ter que a resposta é 0,01 newton vezes segundo por metro quadrado. Tudo bem? Facinho no exercício? Por que cosseno de 60? Boa pergunta. Por que cosseno de 60? É porque ele pegou este ângulo aqui. Ó. Ele falou que esse ângulo aqui é 30. Certo? Esse ângulo é 30. Então, este ângulo aqui é 30. Ó. Ok? Então, mas se esse ângulo é 30, este ângulo aqui vale quanto? Vale 60. Então, ele pegou este ângulo aqui na hora de escrever o peso. Ó. Pegou esse ângulo de 60. Como ele está encostado, então esse cara coça. Então, vai ser o peso vezes o cosseno de 60. Tudo bem? Não é muito padrão que eu uso para fazer, porque esse slide não foi eu que fiz. Tá? O professor do noturno. Então, ele pegou este ângulo aqui, ó, para poder fazer a força-peso. Mas se você pegasse o de 30, era a mesma coisa, né? Como a gente aprendeu em sala. Peso na direção X é o peso vezes o seno do ângulo. Seno de 30 também é meio. Então, é a mesma coisa. Né? Seno de 30 e cosseno de 60 são equivalentes. Tá claro aí? Por que é cosseno de 60 que ele pegou? Porque ele pegou este ângulo que está aqui. Ó, em vez de pegar o de baixo, em vez de pegar esse que é 30, ele pegou o outro que é 60. Mas eu poderia fazer com seno de 30? Claro que poderia. É gosto de vocês. Né? Vocês poderiam fazer normalmente. É porque quem fez os slides foi o professor noturno, o professor Dailton. E aí ele pegou este ângulo aqui, em vez de pegar esse, que é o que geralmente a gente pega, né? Geralmente eu pego este ângulo aqui, ó, para fazer o exercício. E aí o Gx, por definição, né, é G seno de 30. Mas não há problema, porque o seno de 30 é o mesmo cosseno de 60. Então, é a mesma coisa. Tudo bem? Ok, vamos para o próximo, então, exercício. Vocês estão vendo que eu estou fazendo uma aula de exercício porque a gente já terminou o conteúdo todo. Não esqueça que todos os capítulos já foram dados. Então, a gente está fazendo essa revisão geral hoje, justamente para a gente começar na próxima aula já os exercícios da matéria final. Lembre que a matéria toda já foi dada. Em um tubo despeja água em um reservatório com uma vazão de 20 litros por segundo. E em outro tubo despeja um líquido de massa específica, 800 kg. Então, em um, a vazão é 20 litros por segundo, né? E no outro tubo despeja um líquido cuja massa específica é 800 kg por metro cúbico, com uma vazão de 10 litros. Tá? Então, em um tubo, você está despejando água, que é esse aqui, a uma vazão de 20 litros por segundo. 20 litros por segundo. No outro tubo, que é esse tubo de cá, o tubo 2, despeja um líquido a uma vazão de 10 litros por segundo.
tá certo? Só que diz que a massa específica desse líquido é 800 kg metro cúbico. A mistura é formada e descarregada por um tubo de 30 centímetros quadrados. Então, a mistura é descarregada nesse tubo aqui, ó, e esse tubo tem uma área de seção transversal de 30 centímetros quadrados. Tá? Até aqui, tranquilo, né? A prova final, ou seja, a prova final se resume nessas matérias. Sim, a matéria é essa que a gente está vendo, essa é a matéria do nosso curso. Ok, vamos dar sequência. Então, vamos resolver. Para eu resolver, o que eu tenho que lembrar? Eu tenho a vazão da entrada 1 e tem a massa específica da entrada 1. Tá certo? Quem é a vazão da entrada 1? Quem é a vazão aqui? Ó? Vamos relembrar. Quem que é a vazão aqui? Ela é de 20 litros por segundo. Como é água, qual que é a massa específica da água? É 1000 kg por metro cúbico. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, você tem a vazão, 20 litros por segundo, e a massa específica é 1000 kg por metro cúbico. Tá certo? E no tubo 2, a vazão. Lembre que esse L aqui não é minúsculo, tá? O L é maiúsculo. Tá? 20 litros por segundo. No tubo 2, a vazão 2, ele diz que é 10 litros por segundo. E a massa específica 2 é de 800 kg por metro cúbico. Então, esses são os dados da vazão número 2. Então, na vazão 2, você tem 10 litros por segundo e 800 kg por metro cúbico. Ok? Então, nós aprendemos lá na equação da continuidade que tudo que entra é igual a tudo que sai. Tá? Como os fluidos são incompressíveis, tá? Então basta se olhar para a vazão volumétrica. Então, lembre que a gente fez em sala de aula, que a vazão na entrada tem que ser igual à vazão na saída. Então, a vazão na entrada é igual à vazão na saída. Então, tudo que entra tem que ser igual a tudo que sai. Tá? Tudo bem? Então, essa é a equação da continuidade. Tudo que entra é igual a tudo que sai. Quem está entrando? Está entrando Q1 e Q2. Quem está saindo? Q3. Tá certo? Isso entra, isso sai. Então, maravilha. Então, vamos lá. Então, você tem, de acordo com a equação da continuidade, né, que tudo que entra é igual a tudo que sai. Então, a quantidade de energia, a vazão na entrada é igual à vazão na saída. Tá certo? Então, fica fácil. Por quê? Esse cara aqui, ó, vale 20. Esse cara vale 10. Então, 20 mais 10 vai dar quanto? Vai dar 30. Então, Q3 é 30 litros por segundo. Lembrando que o L é maiúsculo, tá? 30 litros por segundo. Então, essa é a minha vazão Q3, ou seja, a vazão na saída. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, você tem 20 mais 10, que é o Q1 mais Q2, igual a 30 litros por segundo. Ok. Isso para fluido incompressível. Agora, se o fluido for compressível, né, a equação da continuidade é a mesma, só que em vez de você olhar para a vazão volumétrica, você olha para a vazão em massa. Então, a vazão em massa na entrada é igual à vazão em massa na saída. Tá certo? Quem é a vazão em massa? É a vazão em massa na entrada 1, mais a vazão em massa na entrada 2. Quem é a vazão em massa na saída? É a vazão em massa na saída 3. Tá certo? Então, você teria, então, a seguinte ideia. Então, é a vazão em massa 1 mais a vazão em massa 2, que é igual a vazão em massa na saída 3. Nós aprendemos em sala de aula que vazão em massa é massa específica vezes vazão volumétrica. Então, QM1 vai ser ρ1, vazão 1. QM2 vai ser ρ2, Q2. QM3 vai ser ρ3, Q3. Então, é isso que a gente vai substituir. Tá bom? Então, é lá. Então, a sua vazão 1 vai ser ρ1, Q1. Sua vazão 2, ρ2, Q2. E a vazão 3, ρ3, Q3. O ρ é a massa específica.
Tá certo? Então, como eu quero achar a massa específica da mistura, esse cara está multiplicando, passa para o lado de cá, dividindo. Então, eu posso escrever que ρ3 vai ser ρ1, Q1, mais ρ2, Q2, sobre Q3. Ok? Então, se o ρ3 é igual esse cara vezes esse, mais esse vezes esse, dividido por esse. Observe que eu tenho todos os valores. Eu tenho ρ1, ρ2, Q2, Q1 e tenho também Q3. Então, é só substituir e você tem, então, a massa específica da mistura. Então, vamos lá. Então, você passou o Q3 dividindo, tá aí, beleza? Substitui os valores que você tem de todos. Observe, vocês podiam estar falando assim, professor, aqui está em litros, aqui está em litros, aqui está em litros, aqui está em litros, tem problema? Não, porque aqui está em litros, litros e litros vão cortar, então não há problema nenhum. Pode deixar tudo em litros e você tem uma massa específica de 933,33 quilogramas por metro cúbico. Nós também fizemos exercício em sala de aula parecido com esse, que está colocado aí. Tudo bem? Próximo exemplo. No próximo exemplo, exemplo número 3, você tem a seguinte ideia. Determine a velocidade do jato do líquido na saída do reservatório de grandes dimensões, mostrado na figura. Veja bem o que está querendo. Tá? Ele está dizendo o seguinte. Determine a velocidade do jato. Ele quer saber qual é a velocidade que o fluido está saindo nessa saída, nesse ponto. Ele considerou que esse reservatório é de grandes dimensões. Isso quer dizer que esse nível aqui, ó, ele é constante. Reservatório de grandes dimensões quer dizer que o nível é constante. Quando ele fala que o reservatório está aberto, ele está dizendo que a pressão que está atuando aqui é a pressão atmosférica. E nós vamos trabalhar no sistema efetivo. Consequentemente, nós vamos desconsiderar a pressão atmosférica, porque a gente vai estar no sistema efetivo. Tá bom? Tranquilo? Maravilha. Então, vamos continuar. Então, ele quer saber quanto que vale isso. E para fazer, então, o exercício, ele dá a massa específica e dá a gravidade. Então, vamos ao exercício. Como é que você responde tipo de exercício? Você sabe que a pressão nesse ponto é a pressão atmosférica. Tá? Aqui o nível é constante. Quer dizer que não tem velocidade. Então, a velocidade é nula. Tá? Não tem velocidade. A pressão na saída também é pressão atmosférica. Também é pressão atmosférica. Então, você tem pressão atmosférica em cima, pressão atmosférica embaixo. Tá? Então, você tem a pressão atmosférica nos dois. Pô, se o reservatório é de grandes dimensões, nós discutimos que a velocidade é zero lá em cima. Tá? Reservatório de grandes dimensões implica que não tem velocidade do fluido no ponto 2. Tá bom? Então, aplicando a equação de Bernoulli, né? Quem é a equação de Bernoulli? Lembra da equação de Bernoulli? Se você pegar a energia por carga nesse ponto igual a energia por carga nesse ponto, ou seja, H1 igual a H2. Quem é H1? É P1 sobre gama, V1 ao quadrado sobre 2G, mais E1. Quem é H2? P2 sobre gama, mais V2 ao quadrado sobre 2G, mais E2. Tem perda de carga entre o ponto 1 e o ponto 2? O enunciado não falou. Mas se tivesse, você coloca do lado direito. Se tiver perda de carga. Tá? Tem máquina entre 1 e 2? Não. Mas se tivesse, lado esquerdo da equação, você ia colocar a equação da máquina. Tá certo? E se tiver perda de carga, você coloca a equação da perda de carga no lado direito. Então, se tem perda de carga, você acrescenta do lado direito. Se tem máquina, você acrescenta do lado esquerdo. No nosso exercício não tem máquina nenhuma e também não tem perda de carga. Então, a equação da energia é essa que está colocada aqui para vocês. Então, é P1 sobre gama e assim por diante. Ok, então vamos lá. Então, você tem a equação da energia. Aí vamos ver o seguinte. Nós sabemos que P1 é a pressão nesse ponto, é atmosférica. P2 é a pressão nesse ponto, do ponto 2, também é atmosférica. A gente joga fora. P1, P2 joga fora. A gente não vai trabalhar com a pressão atmosférica. Tudo bem? Então, P1, P2 já é. Ok. Então, vamos lá. Jogo P1 e P2 fora.
Joga H1 fora. Por que o H1 eu joguei fora? Porque o referencial está aqui, ó. É a partir daqui que eu marco a altura. Então, o ponto 1 tem altura 0. 0 de altura. Então, não existe, por isso eu joguei fora. Quem mais eu vou jogar fora? Vou jogar fora V2. Ó. V2 também não é 0. Então, esse cara aqui também vai jogar fora. Também vai ser 0. Certo? Ele também vai ser 0. Então, vou voltar para o nosso exercício. Então, o V2 também vai ser 0, porque não tem velocidade no nível 2. Então, sobrou só H2 e V1. Ele quer saber V1. Então, ficou fácil, né? Então, o que ficou? Ficou que V1 ao quadrado sobre 2G é igual a H2. Certo? 2G está multiplicando. Passaria para lá multiplicando. Então, V1 ao quadrado seria 2G H2. Tá certo? Agora, a gente pode substituir também, se quiser. Quem é o H2? O H2 vale 5 metros. Quem é o G? É 10. É gosto. Tá bom? Então, vamos reescrever, então. Você sobrou, então, V1 e o H2. Isso que sobrou. Então, vamos lá. Então, V1 ao quadrado sobre 2G igual a H2. Certo? Como eu disse para vocês, o 2G está dividindo, vai para lá multiplicando. Então, V1 ao quadrado é igual a 2GH2. Agora, o 2 do V1 vai para lá em forma de quê? De raiz. Então, V1 é a raiz quadrada de 2GH2. Então, esse é V1. Tá bom? Então, V1 vai ser a raiz de 2GH2. Então, olha lá comigo. Você tem que V1 é a raiz de 2GH. Aí é substituir. O G vale 10 e o H vale 5. Então, o G vale 10, o H vale 5. Solução, 10 metros por segundo. Então, tá aí o nosso exercício. Vale 10 metros por segundo. Tudo bem? Vamos para o próximo. Alguém está ligado com o microfone ligado aí? Desliga o microfone, senão vai dar conflito aqui comigo. Tá certo? É o Regis. Adriana. Tá com o microfone ligado. Mantenha o microfone desligado, menina, senão entra interferência junto comigo aqui. Tá bom? Ok. Então, vamos para o próximo exercício. Vou limpar para vocês. Próximo exercício. Observe que eu estou fazendo uma revisão geral de tudo que a gente já viu. Tá? Esse exercício é o seguinte, é um tubo de Pitot, é um instrumento de medição de velocidade muito utilizado para medir velocidade de fluidos, segundo modelos físicos simulados em laboratório, hidráulica e aerodinâmica. Na verdade, o tubo Pitot é o que a gente usa para medir a velocidade de um avião, por exemplo. Você usa um tubo de Pitot. É claro que não vai ter esse formato que está aí, o do avião é em formato de membrana. Tá? Esse aí é um tubo de Pitot em água ou no fluido. Tá bom? Então, o tubo de Pitot é um instrumento de medição de velocidade muito utilizado para medir a velocidade de fluidos, segundo modelos físicos simulados em laboratórios de hidráulica e aerodinâmica. Para as alturas da coluna d'água indicadas, determine a velocidade no centro do tubo. Ele quer saber a velocidade aqui, ó, no centro do tubo, nesse ponto que ele está colocando como ponto 2. Então, como a gente vai fazer a velocidade no centro do tubo? Então, vamos voltar para a nossa aula. Lá na nossa aula, a gente aprendeu em sala de aula que você mede a pressão através de aparelho. Você pode colocar um manômetro, né, para medir a pressão. A gente pode colocar um manômetro. Esse manômetro pode ser digital ou analógico. Agora, se você não tem manômetro, que outra ferramenta que eu posso utilizar para medir a pressão? No ponto. Lembra? Que outra ferramenta que eu utilizo para medir a pressão no ponto? Vocês vão usar a coluna. Então, essa coluna aqui, ó, essa coluna que está aqui, essa coluna, ela me dá a pressão nesse ponto. Ó. Então, a altura de água na coluna me dá a pressão nesse ponto. Tá certo? A altura de água nessa coluna aqui, ó, a altura de água, vai me dar a pressão neste ponto 2. Então, relembrem nas minhas aulas. Lembra o que o Gordinho falou? Eu disse para vocês o seguinte, você tem um manômetro que pode servir para medir a pressão. Mas se você não tiver um manômetro, qual a ferramenta que você podia utilizar para poder medir a pressão? Aí o Gordinho explicou para vocês lá na aula
Ou se você não tem um manômetro, vocês podem... Se vocês não têm um manômetro, vocês podem, então, utilizar uma coluna. Então, a gente comentou isso na sala de aula. O que ele está fazendo aqui no Tupitô é exatamente isso. Ele coloca duas colunas, uma de um lado e uma do outro. Tá? E essa coluna do lado esquerdo me dá a pressão no ponto 1 e a coluna do lado direito vai me dar a pressão no ponto 2. Tudo bem? Lembre da aula, tá? Se a gente não tem um manômetro, nós, então, utilizamos coluna para poder fazer a medida de pressão. É o que está sendo feito aqui. Tudo bem? Então, vamos lá. Essa primeira coluna me dá a pressão no ponto 1. Como é que se calcula a pressão no ponto 1, pessoal? Lembra? Põe no chat para mim. Põe no chat. Põe no chat. Como é que calcula a pressão no ponto 1? Vamos ver se vocês lembram. Quanto que vale a pressão no ponto 1? Rápido, pessoal. Estou com pressa. Vamos lá. Quanto que vale a pressão no ponto 1? Lembra da aula do outro? Vamos lá. Quanto que vale a pressão no ponto 1? Coloca no chat. Liga o microfone. Quanto que vale a pressão no ponto 1? Que coisa. Ninguém vai colocar no chat pro gordo. Quanto que vale a pressão no ponto 1? Não, não é 7. Não é 7. Mas quase deu. 7 centímetros de coluna d'água. O cara está colocando aí. Não é, não é. Lembre que o ponto 1 é esse ponto aqui, ó. Tá? Daqui até aqui tem quantos centímetros? 3. Daqui até aqui tem 7. Então, a pressão no ponto 1, ela vale 10 centímetros de coluna d'água. Ô, pessoal, isso aí, quem colocou 10 está certinho. Lembra, a altura da coluna é a minha pressão. Se lá dentro fosse leite, era 10 centímetros da coluna de leite. A gente discutiu isso em sala de aula. A altura da coluna é a minha pressão e ponto final. Tá certo? E como é que você sai de 10 centímetros de coluna d'água para Pascal? Como é que você sai 10 centímetros de coluna d'água para Pascal? O pessoal que está riscando a minha tela aí, ó, tente não tocar na tela, senão vocês vão aparecer riscos aqui na minha tela. Então, olha só, você tem aqui, ó, 3 centímetros de altura, mais 7, então essa pressão no ponto 1 vale 10 centímetros de coluna d'água. Para passar a Pascal, não pode ser em centímetro, tem que ser em metro de coluna d'água. Lembra? Então, divide por 100 para passar para metro. Isso vai dar 0,1 metro de coluna d'água. Como é que você sai de coluna d'água para Pascal? Multiplica pelo peso específico do líquido. Então, no nosso caso, multiplica pelo peso específico da água. 0,1 vezes 10, o peso específico da água é 10.000. Então, 0,1 vezes 10.000 vai dar 1.000 Pascal. Então, a pressão no ponto 1 vale 1.000 Pascal. Quanto que vale a pressão no ponto 2, professor? Quanto que vale a pressão no ponto 2? Então, você tem 3 com mais 7 são 10, com mais 12, 22 centímetros de coluna d'água. Essa é a pressão no ponto 2. Divide por 100, vai ficar 0,22. Vezes 10.000, para converter para Pascal, você vai ter 2.200 Pascal. Então, a pressão no ponto 2, 2.200 Pascal. Então, novamente, pessoal, isso é o que importa para que vocês entendam o exercício. Eu não respondi o exercício. Nós estamos discutindo a teoria que está imersa no exercício. Tá certo? Então, ele está usando duas colunas, cada coluna serve para medir a pressão no ponto. Tudo bem? Então, vamos para a aula. Eu fiz os comentários, agora vamos para a aula. Então, você tem, ele quer saber, eu esqueci o que ele queria saber. Fiquei conversando com vocês e ele pede, determina a velocidade do centro do tubo. Ele quer a velocidade no ponto 2. Não, no ponto 2 não, no ponto 1. Porque o ponto 2 não tem velocidade. Certo? Tá claro que o ponto 2 não tem velocidade? Esse ponto aqui, ó, não tem velocidade. O V dele aqui é 0. Está estagnado. Ó. A água aqui no tubo não está parada. E o tubo encheu de água até uma altura de 22 centímetros, então está paradinho. Então aqui não tem velocidade. A velocidade aqui é 0. A velocidade aqui no ponto 1 tem velocidade. Ele vem com a velocidade V1. Aí no ponto 2 ele fica estagnado, porque não há movimento nesse tubo aqui. A água aqui está parada. Só tem movimento aqui. Ó. O movimento está aqui, o movimento está indo para lá, com a velocidade V1. Então, se você descobrir qual é a velocidade no ponto 1, você tem a velocidade da água dentro do tubo. Então, é isso que ele está propondo para nós aí. Tá certo? Então, você tem esse ponto de estagnação no exercício.
Tá certo? Ou seja, a velocidade nesse ponto é zero. Então, no ponto de estagnação, em um escoamento, ocorre que o corpo está estacionário, ou seja, não tem nada lá dentro. Então, a velocidade é zero, é o que você tem nesse ponto. Então, você sabe, na discussão que a gente teve, quanto que vale a pressão no ponto 1? Quanto que vale a pressão no ponto 1, senhores? Quanto que vale P1? Vamos lá. P1 é esse ponto. Para eu saber a pressão nesse ponto, eu pego essa altura que está aqui, ó. A pressão nesse ponto é essa altura. Então, a pressão P1 vai ser 10 centímetros de coluna d'água. Perfeito? 10 centímetros de coluna d'água. Agora, como é que você converte isso para Pascal? Você primeiro tem que dividir por 100. Para que dividir por 100? Para sair de centímetro para metro de coluna d'água. Depois que dividiu por 100, você multiplica pelo peso da água. Não foi assim que a gente aprendeu em sala de aula? Então, divide por 100 para escrever metro de coluna d'água. E para sair de metro de coluna d'água para Pascal, multiplica pelo peso da água. Maravilha. Então, essa é a pressão no ponto 1. Então, vamos voltar. Então, a pressão no ponto 1 é o peso da água vezes a altura da coluna. O peso da água é 10.000. A altura da coluna, nós já tínhamos discutido que a pressão no ponto 1 era 10 centímetros de coluna d'água. Quando você dividiu por 100, você achou que a pressão no ponto 1 era 0,1 metro de coluna d'água. Certo? Como é que eu saio de metro de coluna d'água? Multiplico pelo peso da água, que no nosso caso é 10.000. 0,1 vezes 10.000 é o que nós estamos aqui. 0,1 vezes 10.000 vai dar 1.000. Então, a pressão no ponto 1 é 1.000 Pascal. Maravilha, nós já sabíamos disso. Pressão no ponto 2. Quanto que é a pressão no ponto 2? Mesma coisa. Tá? É o peso vezes a altura da coluna. Só que a altura é em centímetros. Em metros, perdão. Então, presta atenção no ponto 2. Quem é a pressão no ponto 2? É essa altura aqui, ó. Daqui até aqui. Então, a pressão ela vale 22 centímetros de coluna d'água. Para escrever em Pascal, você divide por 100. Então, você vai ter uma pressão no ponto 2 de 0,22 metros de coluna d'água. Para sair de metros de coluna d'água para Pascal, você multiplica pelo peso da água, que é 10.000. Então, fica 0,22 vezes 10.000. Tá? E você, então, vai ter a pressão no ponto 2. Então, vamos lá? Pressão no ponto 2 é 0,22 vezes 10.000, que vai dar 2.200 Pascal. Ok? 0,1 mil, o que quer dizer isso? 0,1 vezes 1.000. Não é 1.000, não, é 10.000. Porque não é a massa específica da água, é o peso da água. E o peso é a massa específica da gravidade. Então, é 0,1 vezes 10.000. Por isso que dá o valor de 1.000. Tudo bem? Por isso você obtém o valor de 1.000. Ok. Então, continuando. Então, agora vamos aplicar a equação de Bernoulli no ponto 1 e no ponto 2. Então, vou aplicar a equação de Bernoulli no ponto 1 e no ponto 2. Então, você tem a equação, a energia no ponto 1 igual a energia no ponto 2. Aí você pergunta, existe perda de carga entre 1 e 2? Não. Mas se existisse, você colocaria do lado direito. Existe máquina entre 1 e 2? Não. Mas se existisse, lado esquerdo. Lembram disso? Então, beleza. Só que no nosso caso não tem perda de carga nem energia. Então, vai ser energia no ponto 1 igual a energia no ponto 2. Quem que é energia no ponto 1? É pressão 1 sobre gama, V1 ao quadrado sobre 2G, mais E1. Quem que é a energia no ponto 2? É a pressão 2 sobre gama, mais V2 ao quadrado sobre 2G, mais E2. Olha tanto que a coisa é linda. Se você pegar o ponto 1 e o ponto 2, senhores, eles estão no mesmo referencial, tá? Que é zero. Começamos a marcar a altura a partir daqui. Então, o Z1 e o Z2 é zero. Esse cara aqui é zero, esse cara aqui é zero. Agora, o P1 é zero? Não, o P1 é 1.000. O P2 é zero? Não, o P2 é 2.200. O V1 é zero? Não, o V1 eu não quero achar. O V2 é zero? Sim, o V2 é zero. Mas, professor, por que o V2 é zero? Volto de novo, o V2 não é a entrada do tubo. A água dentro do tubo não está parada, por isso que só choveu até 22 centímetros. Então, a água aqui parou para medir a pressão. Então, nesse ponto aqui, ó, que é o ponto de estagnação,
não existe velocidade. Então, V2 é zero. Tá certo? Então, o que sobrou, professor? Sobrou P1 sobre gama, V1 ao quadrado sobre 2G e P2 sobre gama. É a partir daqui que eu vou responder o exercício. Então, acompanhe comigo o raciocínio. Tá? Então, energia no ponto 1 igual a energia no ponto 2. Tá, beleza? Você sabe que Z1 é zero, que V2 é zero, que Z2 é zero. Certo? Então, daí para frente, o que sobrou? P1 sobre gama, V1 ao quadrado sobre 2G igual a P2 sobre gama. Então, sobrou isso. Certo? Então, a partir daí, o que você vai poder fazer? Então, acompanhe comigo. Eu quero achar a velocidade V1. Então, esse cara aqui, ó, vou passar para o lado de lá. Então, o que eu vou ter? V1 ao quadrado sobre 2G é igual a P2 sobre gama menos P1 sobre gama. Tá? Esse cara estava positivo, foi para o lado de lá, negativo. Então, você tem isso. Tudo bem? Ah, mas observe que o gama é o mesmo. Então, eu posso botar isso dessa forma. Então, fica P2 menos P1, tudo sobre gama. Tranquilo? O 2G está dividindo. Vai para o lado de lá o quê, pessoal? Vai multiplicando. Então, você tem que V1 ao quadrado vai ser 2G que multiplica P2 menos P1 sobre gama. Só que esse 2 aqui ó, vai para lá em forma de quê? De raiz. Então, quem é V1? Vai ser a raiz quadrada de quem? De 2G, P2 menos P1 sobre gama. Facinho, não é? Então, como é que calcula a velocidade V1? É a raiz quadrada de 2G que multiplica P2 menos P1 sobre gama. Esse é o meu V1. Então, olha meu raciocínio. Então, você vai isolar V1 e vai ter, então, que é 2G, P2 menos P1 sobre gama. Substitui os valores. Né? Você sabe que o G vale 10. O P2 era 2.200. O P1 era 1.000. E o peso é 10.000, que é o peso da água, né? O peso do fluido. 10.000, faz as continhas e você obtém, então, uma velocidade de 1,45 ou 1,54 metros por segundo. Está aí o exercício do tubo de Pitot, perdão. Esse exercício, se eu não me engano, está na minha lista que eu passei para vocês. Tá? Acho que está lá naquela lista. Tá certo? Então, senhores, eu vou tomar uma água. É rapidinho, senhores. E já volto para a gente fazer mais um exercício. Já volto, pessoal. É rapidinho. Já voltei, todo mundo aí comigo? Ok, todo mundo está comigo? Põe um joinha aí para eu acompanhar vocês, por favor, no chat. Todo mundo está aí? Põe no chat, por favor. No chat aí. Ok, então é isso aí. Vamos lá, então. Próximo exercício, meninos. Observe que eu fiz uma revisão geral de tudo que a gente já viu e já estou resolvendo a lista de vocês aí, tá bom? E não esqueça, vou colocar essa aula no YouTube para vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem, tá? Para poder ficar craque nisso aí. Então chega lá, revisa essa aula várias vezes no YouTube, justamente para vocês não terem nenhum tipo de dúvida, tá bom? Então não esqueça, a aula vai ficar disponível para vocês lá no YouTube. Ok, vamos dar sequência à nossa aula então. Exemplo número 5 é um exercício que também está lá naquela lista de vocês. Esse é um chafariz. Esse exercício é muito legal. Né? Uma pena que a unidade que o Adailton usou, eu acho que ele botou de sacanagem para sacanear vocês, ele usou unidade britânica. Né? Então ele está falando de pés, né? Pés por segundo ao quadrado. Então, se o esguicho do chafariz espirra por 2 pés no ar, então 2 pés, isso aqui, essa altura, ó. 2 pés, ó. Isso aqui que está dizendo, 2 pés no ar.
A abreviação é FT. Tá bom? Então, se ele espirra por 2 pés no ar, determine a velocidade da água que sai do esguicho em A. Ele quer saber qual que é a velocidade que o fluido tem que ter no ponto que sai do esguicho para que ele consiga subir 2 metros de altura. Aí ele está usando a gravidade de 32,2 pés por segundo ao quadrado. Tá? É unidade britânica. Como está tudo na unidade britânica, pés por segundo ao quadrado, não precisa converter nada. Posso resolver o exercício do jeito que colocou aqui para nós, tá bom? Então, novamente, esse é um exercício, pessoal, que o pessoal da engenharia civil, da arquitetura, da mecânica, vai brincar muito com isso. Você pega lá um chafariz, você precisa fornecer uma bomba para poder jogar água para cima. Aí, de acordo com a altura que você quer aqui, ó, que a água atinja, é que você vai definir qual é a velocidade que ela tem que ter aqui na saída, tá bom? Então, é bastante simples o exercício. O que você tem que entender? Que nesse ponto específico aqui, ó, que é onde a água não sobe mais, ela desce, a velocidade aqui ela é 0. Isso tem que ficar claro na sua mente. Tá? Naquele ponto mais alto, a velocidade é 0. Então, aqui você tem velocidade 0. Lembrando que a pressão que atua aqui é a pressão atmosférica. Como a gente vai trabalhar no sistema efetivo, a gente vai desconsiderar essa pressão atmosférica. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, para fazer o exercício, ó, você tem a pressão atmosférica, né? Como a gente vai trabalhar no sistema efetivo, a gente vai desconsiderar a pressão atmosférica. Maravilha. Como é que então eu resolvo o problema, professor? Você vai aplicar a equação de Bernoulli. Chama aqui de ponto 1, tá? Vou chamar aqui de ponto 2, tá bom? E vamos aplicar a equação de Bernoulli. Como é que seria? Ó, a energia no ponto 1 igual a energia no ponto 2. Tem perda de carga entre 1 e 2? Ele não falou nada de perda de carga. Então, não tem. Mas se tivesse, lado direito. Existe máquina entre 1 e 2? Existe máquina antes do ponto 1. Aqui deve ter um motor, deve ter uma bomba. Mas entre o ponto 1 e o ponto 2 tem máquina? Não. Se não tem máquina, não põe nada. Mas se tivesse, lado direito ou lado esquerdo. Então, a máquina vai do lado esquerdo e a perda de carga vai do lado direito. No nosso caso, não tem nada. Então, só energia no ponto 1 igual a energia no ponto 2. Quem que é energia no ponto 1? O ponto 1 não é o ponto A? Então, ela é pressão no ponto A sobre peso, velocidade do ponto A ao quadrado sobre 2G, mais a altura do ponto A. Quem é a energia no ponto 2? O ponto 2 a gente está chamando de ponto B? Então, vai ser pressão no ponto B, mais a velocidade do ponto B ao quadrado sobre 2G, mais a altura do ponto B. Tranquilo? Então, essa é a equação de Bernoulli. Então, vamos ao exercício. Então, vamos lá. Então, você aplicou a equação de Bernoulli de um lado para o outro, certo? Então, você tem exatamente o que a gente escreveu. Agora, acompanhe comigo. A pressão aqui no ponto A é a pressão atmosférica, porque está aberta. A pressão no ponto B também é a pressão atmosférica. Como a gente está no sistema efetivo, a gente vai desconsiderar a pressão atmosférica. Então, esse cara e esse cara é 0. Quem mais é 0? Pô, a altura do ponto A. Se você imaginar que eu estou marcando o ponto A, na verdade, tinha que ser esse ponto aqui. O meu desenho ficou meio fora do... Ficou erradinho aqui. Tá? Aqui dentro não pode ser, porque se você considerar a altura nesse ponto aqui, ó, você está dizendo que aqui dentro eu não sei dizer se a pressão é atmosférica. Tá? Então, ela tem que ser considerada... O desenho ficou errado, é considerado a partir daqui. Ó, o desenho. Talvez isso aqui é tão pequenininho que aí é desprezível. Vamos supor que isso aqui tem, sei lá, 5 milímetros, 3 milímetros. Então é tão pequenininho em relação aos pés que ele acabou desconsiderando. Tá certo? Tudo bem, se ficou pequeno. Então vamos lá. Pressão no ponto A é 0, a pressão no ponto B é 0, a altura do ponto A também é 0, tá? Porque começa a marcar a partir do ponto A. Tá bom? Então a altura do ponto B não é, a velocidade do ponto B também é 0. Concorda? Lembra que quando a água chegou nesse ponto aqui, ela não sobe mais, então ela para voltar. Por isso que ela faz essa curvinha bonitinha aí do chafariz, ó, para voltar. Então esse V também é 0. Então esse cara é 0, é 0, é 0. Sobrou então VA e altura. Olha o tanto que o exercício é tranquilo, senhores, ó.
Sobrou só VA e altura. Pronto. Já respondemos o exercício. Vamos lá, então? Então, o que a gente vai cortar? A gente vai cortar as duas pressões, a gente vai cortar a altura do ponto A e a gente vai cortar a velocidade do ponto B. Tranquilo? O que sobrou? VA ao quadrado sobre 2G igual a Z. É isso que sobrou. Se você pegar o 2G que está dividindo, joga para cá o quê? Multiplicando, então você tem que VA ao quadrado é igual a 2G vezes a altura do ponto A. O 2 vai para lá em forma de raiz. Então, VA é a raiz quadrada de 2G ZA. Então, VA é isso. O G, ele deu. O ZA, que é a altura, ele deu. Que é o ZA, não. Que ZA, pô? Que não é ZA, não. É ZB. 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 O A é zero. A gente zerou o A. Então, é ZB. Então, 2G, ZB. Tá? Então, fica 2GZB. Então, você tem o G, a altura do ponto B, que é 2. Aí é só fazer a continha aí. Vou lá. Para o exercício, ele pede qual é a velocidade do chafariz. Então, vamos a ele. Então, é B, 2GB, tá certo? Substituindo, vai dar, então, opa, foi rapidinho demais. Então, substituindo, você tem 11,34. Lembrando aqui, ó, vou botar aqui bonitinho para vocês, isso aqui é um B. Tá? Então, você tem 11,34 feet ou pés por segundo a velocidade que sai do ponto A. Tranquilo, né, pessoal? Vamos para o próximo exercício, tá? Que é o exercício número 6. Esse exercício número 6 eu fiz em sala de aula para vocês. Tenho certeza absoluta que eu fiz. Então, vamos pular o número 6, que esse já discutimos em sala de aula. Tá certo? Vou passar aqui, mas já discutiu ele em sala de aula, por isso que eu não vou fazer, tá certo? Inclusive, a gente discutiu que a turbina lá, bonitinha, a gente calculou a potência da bomba, isso foi feito lá na sala de aula com vocês. Então, por isso que eu estou passando aqui rapidamente. Vamos para o número 7, esse eu não fiz, estou dando prioridade àqueles que eu não fiz na sala, tá? Aquele exemplo anterior eu já tinha feito. Então, na figura, a figura ilustra uma situação em que a água é aspirada para dentro de uma bomba. Tal modo que a pressão na entrada de ar é de menos 35 kPa. Então, a pressão aqui, ó o manômetro aqui, ó. Pressão no manômetro, menos 35 kPa. E a pressão no ponto B é de 120 kPa. Então, no ponto B que está aqui, ó, tem um manômetro aqui, ó. Esse manômetro está registrando 120 kPa. Se a descarga for uma vazão de 0,08 metros cúbicos por segundo, isso aqui é a vazão que está saindo lá no ponto B, tá certo? É a vazão do fluido que está saindo aqui, ó, de 0,08 metros cúbicos por segundo. Determine a potência na saída da bomba. Desconsidere as perdas de fricção. Então, não tem perda de carga. Considere o tubo de diâmetro constante de 6 milímetros. Então, você tem aqui, nessa posição, você tem a bomba. Essa é a bomba. A bomba está... Essa tubulação é chamada tubulação de sucção. Já discutimos em sala de aula isso. E essa tubulação que vai depois da bomba é a tubulação de recalque. Também já discutimos isso lá em sala de aula. Sucção e recalque. Então, o que vem antes da bomba é sucção, o que vai após a bomba é recalque. Na tubulação de sucção e a tubulação de recalque, esse diâmetro aqui, ó, do tubo é o mesmo, 100 milímetros. É isso que ele está dizendo, tá certo? O diâmetro do tubo é 100 milímetros. E essa altura aqui, ó, da onde está o ponto A até onde está saindo o ponto B, você tem uma altura de 2 metros. Então, esses são os dados do exercício. E vamos, então, à resposta. Como não tem perda de carga nem nada, você vai dizer, então, que a energia no ponto A é igual à energia no ponto B. Então, a energia no ponto A é igual à energia no ponto B. Se tivesse perda de carga, você ia colocar do lado direito, mas as perdas. Só que ele falou que não tem. Tem máquina? Tem. Tem uma bomba antes. Ó, entre A e B tem uma bomba. Então, ela vem do lado esquerdo. Então, agora você tem uma bomba. Então, ela entra do lado esquerdo. Então, no meu exercício, ó, eu vou usar essa equação.
a carga no ponto A mais a bomba é igual à carga no ponto B. Tranquilo? Então, vamos lá. É um exercício bem prático, tá? Do dia a dia mesmo. Esse aqui é um sisteminha na qual você está pegando água de um reservatório que está embaixo e jogando água no reservatório que está em cima. Tá? Bem tranquilo. Você é uma coisa do dia a dia nosso da engenharia. Tá bom? Vamos então ao exercício. Então, desde que o tubo tenha o mesmo diâmetro, é óbvio, né? Se o diâmetro é o mesmo, a velocidade é a mesma. Se o dado é definido através de A, ZA é 0, ZB é 2, com perda de carga, 0. Então, temos que a equação da energia é... Então, o que foi feito? Ele simplesmente fez isso, né? Aplicou a energia no ponto A mais a bomba é igual a energia no ponto... Isso aqui é bomba. 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 Energia no ponto B. Esse é ponto B. Esse aqui é bomba. Então, quem que é a energia no ponto A? É PA sobre gama, VA ao quadrado sobre 2G, mais EA, mais a carga da bomba. Isso é igual... Quem que é a energia no ponto B? É PB sobre gama, VB ao quadrado sobre 2G, mais a altura B. Certo? Então, só que ZA é 0, porque lá, onde você lembrar o exercício, ele está lá embaixo, ele começa a marcar a partir do momento do ponto A aqui, ó, que está lá a bomba bonitinho lá no ponto A. Tá certo? Aí ele passa pela bomba que está aqui e sai aqui no ponto B, e aqui ele coloca o manômetro lá no desenho. Então, ZA é 0. Tá certo? Só que aqui está aberto, ó. Bom, se aqui está aberto, né? Como é que vai ter pressão? Tá certo? É a pressão atmosférica. Aqui também está aberto, tá? Ah, desculpem. No ponto B, ele te dá um manômetro. Não, ele não está analisando o ponto B, não é a saída, o ponto B é aqui, ó, e o ponto A é aqui. Então, ele te dá a pressão no ponto B e te dá a pressão no ponto A. Foi isso que o enunciado disse para nós. Não tem perda de carga, já colocou aqui, ó, que perda de carga é 0. Então, ZA é 0. Então, esse cara aqui é 0, tá certo? E a perda de carga é 0. Então, vamos ao exercício. Então, VA é 0, VB... Não, VA e VB não é 0. VA e VB não é 0. Mas por que cortou? Porque lembra que o tubo é o mesmo? O tubo é o mesmo. Então, se o tubo é o mesmo, a vazão na entrada é igual a vazão na saída. Vazão não é área vezes a velocidade da entrada. Isso aqui é a área da entrada. Não é igual a área... Gente. Não é igual a área da saída vezes a velocidade da saída. Como o tubo é o mesmo, essa área é igual a essa. O que você conclui? Que a velocidade na entrada e a velocidade na saída são o quê? Iguais. Então, você está dizendo que a velocidade que está lá no ponto A é igual à velocidade no ponto B. Então, se elas são iguais, e uma está do lado igual da outra do outro, quando essa vier para cá, ó, então fica negativo. Certo? Se isso é negativo e elas são iguais, isso dá quanto? 0. Então, esse cara corta com esse, ó. Dá 0. Então, por isso que ele cortou aqui, ó. Esse cara anulou esse. Não é que VA e VB é 0. VA é igual a VB, consequentemente, ele se anula. Tá certo? Foi isso que foi feito aí. Então, VA e VB se anulam. Então, ok? Quem mais é 0? Você vai ter, não tem perda de carga, e falta o ZA, que é 0. Esse cara aqui é 0. Também é 0. Tá bom? Então, sobrou pressão em A, que ele deu para nós, que é menos 35 kPa, sobre o peso da água, que é 10.000, a carga da bomba, que está aqui, a pressão em B, que ele diz para nós que é 120 kPa, então aquele K vale 10 a terceira, então é 120 vezes 10 a terceira, dividido pelo peso da água. Isso é igual à altura em B, que é 2. Tá certo? Então, se você pegar esse cara que está negativo, passar para o lado de lá, ele vai positivo. Então, você teria que HB vai ser... Ó, vou cortar esses 3 zeros com esse 10 a terceira. Vai ficar... Esse 0 eu posso cortar com esse. 12 com mais 2 dá 12 com mais 2 é 14. Esse cara aqui, ó, esse cara corta com esse. 35 dividido por 10 dá 3,5. Negativo passa para lá, positivo. Então, o HB vai dar 17,5 metros. Tranquilo?
Então, a carga da bomba é 17,5 metros. Se você fizer as continhas, vocês vão ver aí que o Adailton fez um pouquinho direto, né? Vai dar 17,5 metros. Aí você precisa calcular a velocidade da bomba, ou a potência da bomba. Aí tem uma pergunta do Adriano, que ele fala assim, professor, o V2 seria maior que V1 devido à força da bomba. O problema é que, como a tubulação é a mesma, o Adriano, você tem aqui a tubulação. Aí você tacou uma bomba aqui. E você tem a tubulação de novo. Então, quanto mais rápido a bomba vai puxar a velocidade aqui, ó, na tubulação para entrar, ela vai aumentar a velocidade da saída. Como o diâmetro é sempre o mesmo, e você tem que lembrar que tudo que entra é igual a tudo que sai, e a tubulação é a mesma, então tudo que está entrando e tudo que está saindo está na mesma velocidade. Tá certo? Então, se a bomba aumenta, ela aumenta a velocidade aqui e aqui. Se eu aumentar mais a potência da bomba, eu aumento a velocidade aqui e aqui, porque a tubulação é a mesma, a velocidade é a mesma. Tem que lembrar que tudo que entra tem que ser igual a tudo que sai. Tá bom? Por isso que as velocidades são iguais. Então, para calcular a potência da bomba, já que eu já tenho, então aí só lembra da fórmula, né? Que é carga da bomba, vezes vazão, vezes o peso do fluido. Lembrando que tem um rendimento aqui, ó. Só que nesse exercício ele não diz nada de rendimento. Tá? Então, se ele não falou nada, está considerando que o rendimento seja de 100%. Rendimento de 100% nada mais é do que rendimento igual a 1. Tá certo? Por isso que ele não está colocando aqui o rendimento. O Odailton não colocou o rendimento na forma da bomba, porque está considerando que a bomba tem rendimento de 100%. Mas lembre-se, de maneira geral, no cálculo de potência de bomba, você tem que dividir pelo rendimento. Ele não dividiu, porque está considerando que essa bomba tem rendimento de 100%. Tá bom? Então, por isso que ele não considerou. Então, ele vai, faz a continha e acha, então, que a potência da bomba é de 14.000 watts, ou 14 kilowatts. Tudo bem? Tranquilo? Ok. Valeu, Adriano. Obrigado por ter compreendido. Tá? Eu geralmente não gosto de deixar em kilowatts, mas o gabarito lá que está para vocês nos exercícios, ele colocou em kilowatts, então vamos manter isso em kilowatts. Tá bom? Então é isso aí. Vamos para o próximo. Agora a gente chegou na metade, hein, senhores? O Adair preparou 14 exercícios para vocês. Tá bom? 14. Vamos fazer o último por hoje. Esse vai ser o nosso último. Por causa do horário, já é 11h05. E eu tenho uma outra turma às 11h15. E eu tenho que dar um intervalo para vocês fazerem pergunta para mim. Vamos fazer mais um, eu acho que já está na nossa lista também, que diz o seguinte. No sistema ilustrado, um escoamento de água é bombeado com uma pressão de 202.600 pascal. Então, olha só, você tem uma bomba que está aqui, puxando água de um reservatório e está jogando em outro reservatório. Tá certo? Só que ele está falando o seguinte, esse reservatório aqui, ó, tem nível constante, ó. Então, ela está enchendo um reservatório, mas a altura do nível da água não está subindo. Por que não está subindo? Porque o reservatório tem grandes dimensões, tá bom? Determine a maior altura em que uma caixa d'água pode ser colocada para que o fluido consiga ser bombeado. Considere que a tubulação é constante. Use o sistema absoluto de pressão. Tudo bem? Sistema absoluto. Não tem problema nenhum. Vamos lá, então. Então, quer dizer que ele está trabalhando no sistema absoluto aí. Então, no sistema ilustrado, um escoamento de água é bombeado a uma pressão de 202.600 pascal. Tá bom? Então, a diferença entre a carga da posição A até a carga da posição B vai me dar a altura H. Como é que seria isso? Então, imagine se eu pegar esse ponto aqui, ó, ponto 1 e o ponto 2. E eu falar assim, H1 é igual a H2. Tem bomba entre 1 e 2? Não, não tem bomba entre o ponto 1 e o ponto 2. Então, não tem que botar bomba. Tem perda de carga? Ele não fala nada de perda de carga nem no ponto 1 e nem no ponto 2. Tá certo? Então, quem é o H1? Vai ser P1 sobre gama
V1 ao quadrado sobre 2G mais Z1. Quem é o H2? É P2 sobre gama mais V2 ao quadrado sobre 2G mais Z2. Tudo bem? Tranquilo? Maravilha. Então, ele fala que é bombeado com uma pressão de 206 Pascal. Determine a maior altura que a caixa d'água vai ter. Tá? Então, como a tubulação é a mesma, V1 e V2 são iguais. Então, eu posso cortar. Então, V1 e V2 é igual, eu corto. V1 e V2. Isso implica dizer que eu teria que P1 e P2, a pressão no ponto 1 e a pressão no ponto 2, a pressão aqui embaixo e a pressão aqui em cima, ele não deu para nós. Ele só deu que é bombeado com uma pressão de 202.600 Pascal, tá? Ele não disse se a pressão, essa pressão lá em cima ou se essa pressão aqui embaixo. Então, ele não fala nada sobre isso. Aí ele só fala o seguinte: determine a maior altura em que a caixa d'água pode ser colocada para que o fluido consiga ser bombeado. Somente isso que ele fala. Tá bom. Então, se eu pegar a diferença de altura, então essa aqui é a energia. Tá? Beleza. Então, vou zerar aqui só para mostrar para vocês. Então, se você pegar a altura 2 menos a altura 1, se você pegar essa altura do ponto 2 menos a altura do ponto 1, isso vai me dar quem? Vai me dar o Hzinho, tá bom? Então, Hzinho é Z2 menos Z1. Então, presta atenção aí que eu vou continuar. Então, a diferença entre as cargas de posição é igual à altura máxima da carga. Então, se você pegar Z2 menos Z1, você vai obter o H máximo. Então, agora vamos para o exercício. Então, vamos lá. Você tem aqui pressão atmosférica, certo? Pressão atmosférica, nesse ponto. Deixa eu passar o meu slide aqui. Beleza. O fato do diâmetro da tubulação ser constante implica que a velocidade é a mesma. Já mostrei isso lá na equação anterior, tá certo? Aqui o Adailton mostra para vocês que é igual. Então, a vazão em máxima no ponto 1 e no ponto 2 é a mesma. Então, se você pegar ρ1, V1A1 igual a ρ2, V2A2. Como o fluido é o mesmo, o ρ é o mesmo, corta. Como a tubulação tem o mesmo diâmetro, a área é a mesma, corta. O que vai sobrar? Que V1 igual a V2. Isso já tinha mostrado no exercício anterior lá atrás, tá certo? Então, você vai chegar à conclusão que as áreas são a mesma, V1 igual a V2. Agora, vamos aplicar a equação de Bernoulli. Lembra? A gente aplica a equação de Bernoulli no ponto 1 e no ponto 2. Então, vamos lá. Nós também já tinha mostrado isso lá na equação anterior. V1 e V2. Parece que não está aparecendo para vocês aí, não é? Confere para mim se está aparecendo a equaçãozinha. Se não tiver, não tem problema. A gente já escreveu no anterior. Tá certo? Quem vai cortar? Você sabe que esse cara e esse cara vai cortar. Ok? Isso está claro para nós. A gente já fez isso no anterior. Tá? Então, V1 e V2 corta. Então, vamos lá. V1 e V2 vai cortar. Maravilha. Tá? Então, vou trazer agora para outra tela, para ficar mais fácil para nós. Então, se V1 e V2 cortou, então V1 e V2 cortou. O que sobrou? Tá, vamos deixar bonitinho aqui para não ter dúvida. Ó. Se eu passar esse cara para o lado de lá, se eu passar esse cara para o lado de lá, eu vou ter que Z1 é igual a P2 sobre gama menos P1 sobre gama mais Z2. Certo? Isso aqui eu posso botar no mesmo gama. Então, Z1 vai ser P2 menos P1 sobre gama mais Z2. Então, eu vou ter essa equaçãozinha aí. Certo? Ok. Agora, vamos entender o seguinte. Opa, deixa eu voltar aqui. Então, você teve que Z1 é igual a P2 sobre gama menos P1 sobre gama mais Z2. Mas lá no começo do exercício, a gente chegou à conclusão que se eu pegar Z2 menos Z1, isso não é H, certo? Ou, se você fizer, ó, se você trouxer para cá a referência, você vai dizer que Z1 é 0 e o Z2 é o próprio H.
Então, Z1 é 0, Z2 é o próprio H. Tá? Então, se esse cara aqui é 0, eu posso trocar o Z2 por H. Tá bom? Então, se o Z2H, eu pego pressão 1, passo para o lado de lá, pega a pressão 2, passo para o lado de lá. Vai ficar assim, ó. P1 sobre gama menos P2 sobre gama é igual a H. Tá certo? Então, P1 sobre gama é igual a P2 sobre gama H. Só que a Adailton não fez bem assim. Ele não fez Z1 igual a 0. Ele falou assim, ó, Z2 menos Z1 é H. Tá certo? Tudo bem, não tem problema. É porque ele não trouxe a referência para cá e disse que essa aqui é a altura 1, essa aqui é a altura 2. A diferença entre a altura 1 e a altura 2 é o próprio H. Então, foi isso que ele fez. É a mesma raciocínio que eu estou fazendo para vocês. Tá bom? Então, ele fez exatamente isso. Certo? Então, quando ele escreveu, vamos voltar na equação anterior, nessa equaçãozinha. O que ele aprontou para nós? Ele passou o Z1 para o lado de lá, pegou o P2, trouxe para o lado de cá. Então, ele escreveu lá assim, ó, P1 menos P2, tudo sobre gama, vai ser igual. Do lado de cá eu tinha Z2, e eu peguei o Z1 e passei para cá, menos Z1, certo? Só que Z1 menos Z2, isso não é H, então H vai ser P1 sobre gama menos P2 sobre gama. Então H vai ser P1 menos P2 sobre gama. Então é isso que ele coloca para nós aí. O H é P1 menos P2 sobre gama. Então vamos lá, para você ver o que o Adailton fez. Então ele pega Z2 menos Z1 e fala que o H é P1 menos P2 todo sobre gama. Tá certo? Como ele está no sistema absoluto, ó, a pressão no ponto 1 é 202.600. A pressão no ponto 2 é a pressão atmosférica e não é mais zero, porque ele está no sistema absoluto. Ele fala para nós, considere o sistema absoluto. Isso quer dizer que a pressão atmosférica ela vale 101.300 Pascal. Tá certo? Por isso que ele coloca aqui 101.300 Pascal no P2, porque ele está trabalhando no sistema absoluto, dividido pelo peso específico, que é 10.000. Tá? Então, essa é a diferença. Por que P2 não é zero? Tá? Não é zero porque está trabalhando no sistema absoluto. Faz a continha e você chega em conclusão, então, que o seu H vale 10,13 metros. Tá bom? H igual a 10,13. Alguém podia falar assim, professor, se eu tivesse pegado a pressão no ponto 1, lá no começo do exercício, que era 202.600 Pascal ABS, porque eu estou no sistema absoluto, e já subtraísse da pressão atmosférica e passasse essa pressão do ponto 1 para o sistema efetivo, eu poderia cortar a pressão atmosférica aqui? Poderia. Se você já tivesse convertido isso para o sistema efetivo, ou seja, pega a pressão absoluta, subtrai da pressão efetiva do local, tá? Aí você teria a pressão efetiva é a pressão absoluta menos a pressão atmosférica do local, que é 101.300. Tá? Se você tiver feito isso, você encontra que a pressão no ponto 1 é 101.300 Pascal. Aí você não teria a pressão no ponto 2, porque já no sistema efetivo você não considera a pressão atmosférica. Então esse cara não existia, e aí a pressão do ponto 1 seria 101.300. Muda alguma coisa? Nada, a resposta continua sendo 10,13. Então é gosto de vocês. Se vocês primeiro vão converter a pressão do ponto 1 para a pressão efetiva, ou se você resolve todo exercício no sistema absoluto. É óbvio, se você converte primeiro para a pressão efetiva e resolve do jeito que a gente já resolve todos, considerando a pressão atmosférica igual a zero, então, nesse caso, esse cara seria cortado e aqui seria 101.300 em vez de ser 202.600. Tudo bem? Então, a gente para no exercício número 8 e na próxima aula a gente vai fazer, então, os outros exercícios. Tá certo? Então, já estamos aí com 1h17, já estou atrasado para a próxima aula. Pessoal, agradeço a atenção de vocês. Não vai dar para tirar dúvidas de hoje. Eu vou disponibilizar tudo no YouTube. Vocês vão ter as 2 aulas lá no YouTube hoje ainda. Tá? Não esqueça, o canal lá não esqueça, procure pelo canal PHDCV no YouTube. E vocês vão ter as 2 aulas lá hoje ainda. Tá bom? Pessoal, um abraço e até a próxima. Você vai entregar? Pode falar? Esses exercícios aí, a gente vai ter acesso a eles? Exercício é a aula, tá lá no YouTube, só você acompanhar a aula. Beleza. Tá certo? Um abraço, pessoal. Até a próxima.